Saudações, amados irmãos. Peço que inscreva-se no canal e ative o sininho e receberá notificações de novos vídeos. Não deixem de compartilhar este vídeo a todos. Deus abençoe a todos. O tema apresentado: Quarto arrebatamento de Kenzo Atsushi, ano 2011. Veja o seu relato. Eu me chamo Kenzo Atsushi, pastor e missionário. Tenho tido muitas experiências com Deus. Viajei à África para pregar a palavra. Abri uma igreja em Mutare, Zimbábue. Ao chegar naquele local enfrentei muitos bruxos. Um bruxo chamado Ronald Muzona, um dos mais poderosos bruxos da cidade de Mutare, Zimbábue. Ele tentou me matar com os seus feitiços. Sacrificou 13 cabras, 33 galinhas. Eu continuei fazendo a obra de Deus ali, ganhando almas, até que Ronald Muzona se reuniu com os piores feiticeiros daquela tarde para me matar. Eu ouvi os barulhos ensurdecedores dos tambores. Sabia que as forças do mal se reuniram em peso para me atacar. Satanás estava furioso com a minha chegada ali. Muitos missionários que foram ali não aguentaram a pressão e a opressão dos demônios e voltaram para os seus países fracassados. Eu fiquei naquele lugar, bati de frente contra as legiões e o principado daquele lugar. Eu sei que foi Deus que me enviou ali. Para que temer se Ele disse que estaria comigo? Ganhei muitos feiticeiros ali. Eles não conseguiram me derrubar. Viram o poder de Deus em minha vida. Não tiveram escolha, a não ser entregar suas vidas a Jesus. Eu tinha inaugurado uma igreja de madeira velha ali. Estava enchendo aquele local. Para minha surpresa, Ronald Muzona entrou na igreja no momento que eu ministrava. Minha visão se abriu. Vi uma legião de demônios dentro de seu corpo. Eu sabia que aquela noite seria diferente. Ronald Muzona entrou ali não para ouvir a palavra. Ele veio me confrontar. Esse feiticeiro veio medir forças comigo. Ronald Muzona entrou ali, apontou o dedo e alguns irmãos começaram a cair no chão. Eles não estavam preparados para um bombardeio de magias. A congregação ficou assustada quando aquele feiticeiro entrou ali. O povo conhecia a fama dele. Ronald Muzona disse: pastor, você tem resistido até agora à minha força. Você é o primeiro a me resistir. Fiquei curioso em confrontar você pessoalmente. Até agora eu tenho lutado contra você dentro do meu território. Vim aqui na sua igreja. Um de nós dois vai ter que sair envergonhado hoje. Eu não posso aceitar um bruxo mais forte que eu. Essa região é minha. E se você quiser essa região para você, terá que me derrotar hoje à noite. Ronald apontou o seu dedo para mim. Senti um soco no peito. Continuei em pé olhando para ele. Mas, quando eu apontei o dedo para ele na autoridade de Jesus Cristo, ele caiu endemoniado. Os irmãos não conseguiam segurar Ronald. Ele tinha uma legião em seu corpo que se debatia no chão incontrolável. Eu chamei o anjo Gabriel. Ronald ficou paralisado no chão. Vi o anjo Gabriel arrancando aqueles demônios pequenos no tamanho de um dedo polegar. Uma limpeza no corpo daquele bruxo estava sendo feita. Ele ficou limpo sem nenhum demônio. Os irmãos levantou ele do chão e levou até o púlpito. Eu coloquei as minhas mãos sobre sua cabeça. Ronald sentiu a presença tão forte do Espírito Santo e começou a falar em línguas. Ronald chorava de alegria. Eu vi quando 2 anjos desceram e mediu ele da cabeça aos pés e outro estava com um frasco na mão e derramou sobre sua cabeça. Depois, quando Ronald entregou a sua vida naquela noite, ele falou algumas palavras. Ele disse: eu vim até esta igreja. Estava disposto a ter um duelo com o pastor. Eu prometi para mim mesmo que se o pastor ganhasse esse duelo, eu entregaria minha vida para Jesus. Se o Deus dele fosse maior do que os meus deuses juntos, eu largaria as legiões de deuses para servir o seu Deus. Eu fui para envergonhar o seu ministério. Quem saiu derrotado fui eu. Eu envergonhei vários pastores. Eles foram obrigados a fechar suas igrejas aqui em Mutare. As únicas igrejas que ficam abertas nessa região são as igrejas compactuadas comigo. Pastores que fizeram uma aliança comigo e participam dos poderes das trevas. Eu obrigava esses pastores a seguirem as legiões malignas. Eles ficavam com medo quando os meus feitiços os deixavam doentes. Uns iam embora com medo e outros reconheciam os meus poderes e faziam aliança de paz comigo, seguindo os meus deuses. Aqui está cheios de igrejas pactuadas com os demônios. Igrejas sérias que combatem forças do mal não ficam aqui em Mutare por causa dos bruxos. O pastor Kenzo foi diferente. Chegou na região para impor sobre o domínio de Jesus. É um pastor experiente em guerras espirituais. Não se intimidou com os bruxos da região e nenhum feitiço nosso pegou nesse pastor. Isso me chamou a atenção e me atraiu para conhecer esse Deus que ele serve. Muitos que vieram nessa região falando de Jesus nunca provaram o seu poder. Esse pastor só não pregou a Jesus, como demonstrou o poder de seu Deus,
A região passou a crer muito mais em Jesus através da vida do pastor Kenzo. Ele ganhou muitas almas aqui, provou que os deuses do Zimbábue não passam de formigas comparado ao seu Deus. Eu fui liberto desses demônios, eu era escravo deles, agora sou livre. Quando os irmãos me levaram até o altar onde o pastor Kenzo ministrava, ele ao pôr suas mãos sobre a minha cabeça, eu vi quando uma bola de fogo saía de seu corpo e entrava no meu. Eu não queria exaltar esse homem, mas ele me provou que homens de Deus existe. Ele não é um falso pastor. Se fosse uma farsa eu saberia, porque os demônios me falaria e me revelaria a falsidade desses pastores. Esses falsos pastores nunca tiveram forças para me enfrentar. Preferiam ficar do meu lado e abrir suas igrejas. Eles não queriam problemas comigo. Alguns pagavam uma taxa para colocar suas igrejas. Eles tinham medo que eu destruísse seu ministério e suas vidas. Muitos deles abrem suas igrejas aqui para comercializar. Eles querem ampliar o mercado de vendas de objetos sagrados. Comecei a andar na igreja de madeira que Kenzo abriu. O povo estava ficando mais avivado depois que o pastor mostrou que o nosso Jesus é maior e me derrotou naquela noite. Isso passou mais confiança para os irmãos. Isso acendeu uma chama em cada coração. Encorajou os irmãos a não terem medo de pregar o evangelho por causa dos feiticeiros. Muitos feiticeiros se converteram antes de mim, outros depois da minha conversão. A verdade é que os feiticeiros ficaram com medo dessa igreja de madeira que o pastor abriu. Os feiticeiros pararam de jogar bruxaria e resolveram deixar o povo buscar. Eu fui em um culto abençoado. O pastor Kenzo colocou as mãos em minha cabeça. Eu caí no chão, fui arrebatado ao inferno. Voltei assustado. Eu não vou relatar o que vi lá, vou deixar para contar o meu testemunho no inferno pela primeira vez depois da igreja. Só quero falar da minha conversão. Eu sei que o pastor Kenzo não pode ficar conosco para sempre. Ele é um missionário que está aqui em uma missão e quando o tempo dele acabar ele vai voltar para sua terra. Eu espero um dia viajar e ver o pastor nos Estados Unidos onde ele pastoreia. Eu recebi ameaças de feiticeiros. Eles falaram para mim que estamos sob a proteção do pastor Kenzo e quando o pastor for embora, os feiticeiros vão atacar a nossa comunidade cristã. Eles acreditam que vão nos vencer sem a presença do pastor. O pastor deixou um povo avivado que está disposto a bater de frente com esses bruxos. A obra que o pastor Kenzo deixou nessa região é de Deus. O diabo não vai destruir. Essa obra está dando frutos. O pastor Kenzo está voltando da missão para a sua casa. Estou indo embora para o meu lar e cuidar dos ministérios que deixei vocês. Passei muitas dificuldades nesse lugar por causa da pobreza dessa região, mas eu fiz tudo isso por Jesus. Onde ele me mandar irei. Também o meu amor por vocês me fez resistir toda a opressão maligna. Vou deixar o pastor Ronald Mzona para cuidar dessa obra. Ele tem uma liderança muito forte. Desde quando era feiticeiro, ele é o mais capacitado para dirigir essa obra. Eu peguei o avião para voltar. De repente o avião deu defeito e as luzes se apagaram. Eu vi um demônio furioso querendo derrubar o avião. Ele estava furioso comigo por eu ter cumprido a missão de Deus na África. Mas ele não conseguiu derrubar o avião, porque Deus é comigo. Voltei para casa, orando de madrugada. O Espírito Santo me fez ir para o quintal de minha casa. Eu vi um túnel negro sem fim se abrir no meu quintal. Perguntei: Senhor, o que é isso? O Espírito Santo me revelava dizendo: é a porta do inferno. Vi alguns demônios saírem de dentro desse buraco escuro. Eles eram ferozes. Eu nunca tinha visto tamanha velocidade. Eu trabalho com a libertação, mas aqueles tipos de demônios que eu vi sair dali nunca tinha enfrentado. Um ser maligno daquele se possuir um corpo de uma pessoa, eu não sei se resistiria. Fiquei observando e perguntei ao Senhor o que está acontecendo. Ele me revelou que demônios que estavam presos no inferno estão sendo soltos para destruir a humanidade. O Senhor me disse: esses demônios vão destruir famílias, essa é a sua especialidade. Eles vão fazer pais matarem filhos, filhos matarem os pais, vão fazer pais abusarem das filhas, maridos largarem suas esposas e as mulheres irem embora deixando seus esposos. Novos demônios do divórcio foram soltos e estão acabando com as famílias. Esses são os piores demônios do fim dos tempos. Senti o meu corpo estremecer. Entrei para o quarto e me deitei na minha cama. Senti que minha respiração estava enfraquecendo. Meu espírito saiu deixando meu corpo na sala. Um anjo desceu até a mim. Meu espírito estava do lado do anjo esperando qual seria a minha missão dessa vez. Desci ao inferno com o anjo. Ele me disse: hoje vamos visitar uma parte do inferno, o abismo.
Eu e o anjo entramos no inferno e depois entramos em um lugar diferente. Nesse lugar não havia almas e nem demônios atormentando as almas. Era um lugar escuro, sem fogo e uma legião de anjos presos naquele lugar. Eles não eram demônios e sim anjos que pecaram no passado e foram encarcerados no abismo. Cheguei perto de um anjo. Ele olhou para mim com muito ódio e tentou me agarrar, mas as correntes seguravam aquele anjo, impedindo dele me pegar. Eu olhei para esses anjos. Eles estavam negros e suas formas originais de anjos desapareceram e deram lugar para monstros de aspectos horripilantes. De repente eu vi quando eles se transformaram em gafanhotos. Suas aparências eram as mesmas descritas em Apocalipse: dentes de leão, rosto de homens, cabelos de mulher, ferrão de escorpião e uma couraça de couro em seus corpos. Eu nunca tinha presenciado demônios tão terríveis. O anjo disse: esses são os anjos gafanhotos que serão soltos para atormentarem a terra. Satanás receberá a chave desse lugar e irá liderar esse exército e soltará essas criaturas para causar danos à humanidade. Eu disse: aí da terra quando essas criaturas subirem para lá. O anjo me mostrou um anjo que estava preso nas cadeias. Esse anjo virava um dragão de várias cabeças. O anjo disse: aquele é a besta, vai ser o anticristo na terra. O anjo me mostrou uma parte do abismo onde não tinha nenhum anjo preso. Um lugar vasto, escuro e perigoso, preparado para alguém. O anjo disse: esse lugar é onde Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Continuamos caminhando e entramos em outra parte do inferno onde estão as almas. O anjo me mostrou uma mulher cristã que estava no inferno. Ele disse: essa pessoa está aqui por usar biquíni de praia. Satanás criou o biquíni para o povo andar nu na praia. Não é para as mulheres de Deus usar essa peça debaixo do vestido. Hoje tem muitas mulheres cristãs que usam essa peça diabólica debaixo da saia e muitas roupas transparentes mostrando desde a mulher e suas partes íntimas de baixo. Vi o demônio que ele criou, o WhatsApp. Uma legião de demônios entravam dentro do WhatsApp e muitas almas estão no inferno por causa desse pequeno aplicativo. Pastores que traíram as suas esposas através desse aplicativo estavam no inferno. Vi jovens no inferno que marcavam encontros de adultério através do WhatsApp. Vi o demônio criador do Facebook e muitos irmãos estão no inferno por causa do Facebook. Aquele demônio do Facebook tinha uma legião feminina de demônios que usam mulheres lindas no Facebook para derrubar muitos crentes. Esses demônios femininos entravam dentro dessas mulheres e faziam elas expor suas nudez e fazer que muitos a desejassem e pecassem com olhos e desejassem em seus corações. O anjo me mostrou um crente no inferno. Ele chorava arrependido. Satanás enganou ele. Usou uma mulher muito linda no WhatsApp. Esse irmão não resistiu à sua beleza e foi para a casa da mulher se prostituir. O namorado dessa mulher encontrou o casal deitado na cama e assassinou os dois. Esse crente estava arrependido por ter caído no laço. Outro jovem cristão estava no inferno por ser viciado no Facebook. Ele foi morto por magia negra. Um bruxo muito forte conheceu esse jovem pelo Facebook. Se aproveitou pela sua fraqueza espiritual e jogou um feitiço de morte. Satanás tinha pedido a alma desse jovem ao bruxo. Ele estava lá no inferno. Fui na parte no inferno onde vi cantores gospel queimando no inferno, tanto cantores como cantoras. Perguntei ao anjo por que eles estavam ali. O anjo me disse: eles comercializavam o louvor, enriqueceram e não louvaram por amor, só pelo dinheiro. Quanto mais tinham, mais queriam ter. Nunca se preocuparam em ajudar a obra de Deus e os necessitados, só queriam ganhar dinheiro para louvar. Muitas igrejas gastaram dinheiro com esses mercenários, dinheiro da obra santa do Senhor que servia para ajudar os necessitados. Vi pregadores famosos queimando no inferno. O anjo disse: esses cobravam cachês alto, sugando as economias das igrejas. Venderam a palavra de Deus como mercadoria. São mercadores da fé, agora estão no inferno. Eu vi no inferno cristãos torcedores de times de futebol. Eles eram fanáticos, colocavam seus clubes acima de Jesus, perdiam cultos na igreja por causa de jogos de futebol. Eles deixavam de ir à igreja por causa de Copa do Mundo, viajavam para lugares longe para ver os seus clubes jogando, gastando dinheiro para o seu clube e não ajudavam a obra de Deus. Eles eram crentes e estão no inferno sofrendo. Eu vi demônios do que têm nomes de clubes de futebol, têm cabeças de monstros e estão com camisas de clubes. Cada demônio usa uma camisa de um clube diferente. Eles roubam o tempo e a adoração de Deus através dos clubes de futebol. O anjo me mostrou vários crentes andando pela cidade. Eles estavam de shorts e camisetas, bem à vontade. Os demônios riam deles e jogavam dados de enfermidades. Muitos desses irmãos caíam enfermos com doenças malignas. Outros ficavam doentes e morriam no hospital.
Eu vi um hospital bem longe da cidade e muitos crentes enfermos morrendo e demônios vindo buscar as suas almas. Eu perguntei ao anjo por que os demônios estão conseguindo atingir os crentes com seus dardos de enfermidades. O anjo me disse: eles andam como os ímpios de shorts e camisetas. Isso é pecado diante de Deus. Eles não entendem que são santos e precisam guardar os seus corpos. Vi mulheres crentes de shorts andando pela rua e também ficando enfermas por causa de suas vestes. O anjo disse: eles escandalizam a palavra e ainda querem vencer Satanás. O anjo me levou em 7 casas de pastores. Vi pastores sem camisa em casa e andando de short. Outros estavam com camisas regatas. Suas mulheres que se dizem servas estavam de shorts e camisas sem manga. Eles estavam à vontade. Eu vi uma bola de fogo se afastando das casas desses pastores e uma nuvem negra se aproximando. O anjo disse: muitos deles acham que são salvos, mas as suas ações negam a palavra santa. O Espírito Santo se afasta desses lares por causa do pecado. Eu e o anjo fomos até a praia. O anjo me apontou 23 evangélicos na praia. Ele me mostrou irmãs que estavam nuas tomando bronzeado, irmãos também nus. O anjo disse: eles sabem que isso é pecado, mas mesmo assim fazem. O anjo me levou para uma igreja. O estado daquela igreja me entristeceu. Eu disse para o anjo: tem alguém escolhido na igreja? O anjo me respondeu: no meio dessa multidão eu vi poucas pessoas com o sinal na testa, uma pequena luz que brilhava. O anjo disse: são poucos os escolhidos em igrejas corrompidas. O anjo disse: observe os louvores, Kenzo. Eu vi as irmãs louvando e seus louvores eram fumaças que subiam até o teto da igreja. Perguntei ao anjo o que isso significa. O anjo disse: esses louvores não são de Deus, Kenzo. Essas letras não exaltam o Pai, mas contêm filosofias humanas. Depois os jovens começaram a louvar músicas evangélicas com estilo de rock. O anjo disse: esse ritmo é diabólico, criado por Satanás. Muitos cantores estão colocando esses ritmos nos louvores. O homem usa as suas estratégias para atrair a humanidade com esses ritmos. Cada ritmo desses criados no mundo contamina os louvores de Deus. O anjo pegou na minha mão e voamos para o céu em uma velocidade. A rapidez que esse anjo me levou ao céu parecia como um relâmpago. O anjo me levou ao céu e entramos no templo branco onde vi anjos louvando a Deus. Aquele templo estava cheio da glória de Deus e milhares de anjos louvavam, glorificavam e exaltavam a Deus. O anjo disse: Kenzo, esse é o verdadeiro louvor que Deus recebe. Eu disse ao anjo: é muito difícil fazer louvores santos lá na terra. Somos pecadores. O anjo disse: o homem pode fazer louvores santos, não perfeitos como os do céu, mas podem fazer louvores santos que agradam a Deus. O Espírito Santo está na terra para inspirar os levitas. O anjo pegou em minha mão e descemos até a terra igual um relâmpago. Entramos dentro de uma pequena igreja. Vi o povo de joelhos chorando. O anjo colhia as lágrimas que eram derramadas. Aquelas lágrimas eram colocadas no vidro e transformadas em ouro. Depois os anjos subiam com aquelas lágrimas para o céu. Perguntei ao anjo: esse povo está se humilhando tanto? O anjo disse: essa igreja tem passado por grandes tribulações e mesmo assim não tem negado a palavra. Observei o que estava acontecendo. Olhei e vi anjos com frascos de ouro colhendo as lágrimas de cada pessoa ali. Quando as lágrimas caíam dentro daquele frasco se transformaram em ouro. Esses anjos subiam para o céu e estavam colhendo as lágrimas e levando para o céu. Vi outros anjos colhendo fios de cabelos que caíam e subiam. Perguntei ao anjo: eles não deixam nada do crente ficar? O anjo disse: tudo aquilo que é do crente santo torna-se santo e não fica na terra. Por isso digo que qualquer irmã que tosquiar os teus santos cabelos os anjos recolherão, e no dia do juízo esses cabelos cortados serão as provas da sua condenação. Os santos cabelos das irmãs são de referência aos anjos. O anjo disse: Kenzo, tu tens que voltar para o seu corpo. O anjo levou-me até o meu corpo e o espírito entrou. Eu estava caído na sala. Minha esposa disse: o que faz no chão frio? Eu disse a ela: o Senhor me revelou coisas ocultas nessa nova experiência. No outro dia recebi um convite para pregar em uma igreja longe. Chamei o presbítero Leslie, do meu ministério. Pegamos o carro e fomos para esse lugar. Saímos à tarde. No meio do caminho vi um vulto preto passando. Essa sombra atravessou o carro com maior rapidez. O carro parou. Eu perguntei para Leslie se ele viu o vulto preto passar. Ele disse que não viu nada e saímos do carro. Ele não estava quebrado, a gasolina acabou. Eu achei estranho, pois tinha colocado gasolina na medida para chegar no local. Eu tinha enchido o tanque para chegar nessa igreja em 1 hora.
Algo de errado estava acontecendo ali. Leslie disse: vou pegar uma carona para ir até um posto de gasolina que deve estar longe daqui. Preciso trazer essa gasolina. Leslie pediu carona. Nenhum carro parava. Eu vi os rostos desses motoristas transfigurados em monstros. Eu sabia que os demônios estavam usando eles para não darem carona apesar de oferecermos dinheiro para parar a obra. Leslie não vigiou e começou a falar palavrões insultando os motoristas. Eu disse para Leslie: o problema não é dos motoristas, possuídos por demônios. A nossa carona vai ser difícil. Isso significa que Deus vai agir naquele lugar, por isso que eles não querem que a gente vá. Leslie perdeu a cabeça e começou a desafiar os demônios. Eu disse: Leslie, vamos a pé nós dois buscar a gasolina. Vai demorar um pouco chegar no posto. Estamos longe da cidade dos comércios. Eu e o Leslie começamos a andar. A chuva começou a cair. Leslie começou a reclamar da vida. Eu disse: não murmure. Deus está nos testando. Ele está permitindo tudo isso. A natureza está contra nós e os demônios nos perseguem. Deus vai agir naquele lugar. Algo de especial irá acontecer ali. Após as minhas palavras, um rapaz parou e nos deu carona até um posto de gasolina. E de lá pegamos carona para voltar. Abastecemos o carro e conseguimos chegar no local. O nome dessa igreja é Jesus é Rei. Ministério missionário. Ministrei a palavra naquela noite. Antes daquele culto terminar, um demônio se manifestou em uma mulher. O demônio disse: você declarou guerra a mim. Agora nunca mais terá paz na sua família. Vou derrubar sua fé. O demônio disse: eu sou o Lúcifer. Vim pra cá porque sabia que tu viria. Eu lhe odeio. Você é um ser repugnante, resistente e doutrinador. Porque insiste em pregar a verdade, libertar os cativos e desmascarar os meus falsos pastores e profetas. Eu coloquei a minha mão na cabeça da mulher e expulsei Satanás daquela vida. Satanás disse: eu não vou sair. Ela não quer que eu vá. Se ela quisesse, ela largaria o que me pertence. Eu mandei as irmãs segurarem ela. Neutralizei Satanás. As irmãs tiraram os pares de brincos que estavam na orelha da mulher. Dei ordem e Satanás foi embora. Eu sei que Deus não se agrada que a mulher use brincos, mas Satanás não queria sair por causa daqueles brincos. Isso para mim era demais. Tinha algo oculto ali. Peguei o par de brincos, levantei para cima e orei ao Senhor. Pedi para Ele me revelar. O Espírito Santo me revelava que um satanista abriu uma loja de brincos e ofereceu todos aqueles brincos a Satanás antes de vender suas mercadorias. Ele sacrificou animais e jogou sangue em cima dos brincos e fez um ritual de controle de mente com as cabeças desses animais sacrificados. Esses brincos estavam vendendo muito, pois o ritual hipnotizava as mulheres a comprarem e todas que colocavam os brincos. Satanás assumiu o controle mental. Depois que a mulher foi liberta, tudo o que o Espírito Santo havia me falado ela confirmou. Escute só o que ela disse. Eu me chamo Jennifer. Eu estava andando nas lojas do shopping, passei perto de uma loja de brincos. Quando eu olhei para aquele par de brincos, fiquei encantada. Me apaixonei por eles. O homem que me vendeu o brinco estava de preto, era muito estranho. Quando coloquei esses brincos, comecei a me sentir estranha, senti medo à noite, tive pesadelos. Comecei a ficar agressiva e nervosa. Parecia que eu estava ficando louca. Comecei a fazer coisas que eu não fazia. Sentia fortes dores de cabeça. Quando eu tirava o brinco, tudo ficava normal. Quando colocava, me sentia outra pessoa. Parecia que alguma coisa estranha estava controlando a minha mente. Mesmo assim eu gostava de usar o brinco. Só fiquei sabendo o que estava oculto naqueles brincos quando o pastor revelou. Tudo isso tirou as minhas dúvidas que tanto desconfiava. Eu sabia que tinha algo estranho nos meus brincos. Só não sabia o que era. Pensei em achar que era coisa da minha cabeça. Depois da confissão daquela mulher, eu fiz uma oração e muitas pessoas se converteram a Jesus. Vi anjos descendo com o livro da vida anotando os nomes dos novos convertidos. Deus operou naquele lugar. A igreja entrou em concerto com Deus, pois estava caída. Agora eu entendo por que eu passei muita prova com o meu carro para chegar naquele lugar. Voltei para casa. Fui orar naquela mesma noite agradecendo a Deus por sua vitória sobre Satanás. Naquela noite o Senhor me trouxe várias visões sobre os púlpitos de muitas igrejas. Eu vi muitos pastores, preletores em cima do púlpito. O Espírito Santo me revelava que muitos estão no altar santo de Deus com suas vidas em pecado. Em uma visão o Senhor me mostrava que muitos ali traíram suas esposas. Na primeira visão vi um pastor casado saindo com uma jovem no grupo de louvor.
A segunda visão, vi um preletor assistindo filmes pornográficos. Ele é viciado nesses filmes. A terceira visão, vi um cristão que traía sua esposa nas redes sociais, cometendo a traição virtual. Na quarta visão, eu vi um evangelista marcando encontro com uma mulher através do WhatsApp. Essa mulher se prostitui. Vi um demônio feminino possuindo essa mulher para derrubar esse evangelista. Vi o demônio que comanda o WhatsApp. Ele é terrível, ganhador de almas que derrubam muitos homens de Deus. E vi o demônio que comanda o Facebook. Juntos esses demônios estão fazendo estragos nas igrejas. Descobri as duas grandes áreas desse século XXI que os demônios estão atacando. O Espírito Santo me falava que esses homens adúlteros não são dignos de estar em cima do altar santo de Deus. Depois o Espírito Santo me levou até o quarto do meu filho e me fez ligar o computador dele. O Espírito de Deus me fez abrir a página do Facebook. Minha visão se abriu. Vi várias fotos de milhões de rostos de pessoas que estavam presos dentro de uma gaiola gigante. O Espírito Santo disse: ore por todas essas pessoas que estão aprisionadas no mundo sombrio. Muitas que estão aí já morreram. Tem um satanista muito forte que entrou nas redes sociais, conheceu milhares de pessoas e está usando seu perfil na magia negra e tem matado muitos. Seu alvo são as pessoas dessa rede maligna criada por Satanás. Cada foto que vistes está em perigo. Tem até cristão que está sendo alvo de satanista, que tem mais 2 satanistas auxiliar que ajudam a destruir essas pessoas da rede. Esses 3 satanistas têm destruído os ministérios de pastores através dessa rede social. Muitos cristãos estão se desviando. A mocidade das igrejas estão deixando o caminho da vida e entrando nos vícios das drogas por causa desses feitiços dos magos do Facebook. Levante um clamor urgente por essas vidas que lhe mostrei em visão das pessoas que usam essa rede. Eu levantei as minhas mãos em direção ao computador e fiz um clamor de 1 hora dentro do quarto do meu filho que estava dormindo. Depois desliguei o computador, fui deitar no meu quarto ao lado da minha esposa. Deus me mostrava em uma visão que aquelas vidas do Facebook receberam o livramento através da minha oração. Eu vi correntes se quebrando. Depois dessas coisas, veio uma revelação nova. Minha visão foi além. Eu vi Satanás entrando em várias igrejas e procurando vidas para trabalhar. Observei os demônios procurando o ponto fraco desse irmão. Eles trabalhavam nas fraquezas desse irmão para derrubar. Muitos crentes que não corrigiram suas vidas eram alvos fáceis. Eu vi demônios tirando pessoas das igrejas sérias comprometidas com a salvação de almas, levando para igrejas do mundo. Outras os demônios tiravam e jogavam no mundo. Igrejas de libertação. Os demônios tiravam as pessoas de lá. Seus objetivos é afastar as pessoas de homens cheios de unção e que prega a verdade, deixando as pessoas longe do Espírito Santo, dificultando a salvação delas. Os demônios sabem que cada palavra que sair da boca de um servo usado quebra as correntes espirituais. Vi os demônios trabalhando dentro das igrejas, fazendo irmãos escandalizarem o evangelho. Eles não vigiavam e entristeciam os novos convertidos, tirando de dentro da igreja. Todas essas táticas dos demônios de fazerem os líderes errarem faziam os novos convertidos voltarem para o mundo. Satanás dava ordem para os demônios trabalharem dentro de cada igreja. Meus irmãos, usem a palavra de Deus e corrijam as suas falhas nos cultos de adoração. Elimine as heresias. Não faça do culto a Deus uma religião formal. Igreja não é apenas uma instituição religiosa, e sim os que vivem a verdade. Vi dados entrando nas mentes das pessoas que estavam dentro das igrejas. Aqueles dados atrapalhavam as pessoas a lerem a palavra e muitos não tinham fé. Muitas pessoas que recebiam esses dados na mente começaram a prestar atenção no erro do irmão, na roupa da irmã, e ignoravam a palavra pregada. Essas pessoas eram marcadas em suas mentes e saíam falando mal do preletor e da igreja. A igreja é um campo onde os demônios entram e batalham. Eu vejo os demônios entrarem nas igrejas. Vi demônios trabalhando dentro do seio familiar. Outros demônios usando os vizinhos para testar os crentes. Os próprios vizinhos difamavam esses crentes por não acreditarem em suas conversões. A nossa luta não é contra o próximo. Estamos medindo forças contra o mal. As pessoas do mundo que não conhecem a Jesus não podem lutar contra o diabo por serem cativos dele. Nós não estamos em cativeiros e podemos lutar contra as forças do mal. Nosso ataque contra o nosso inimigo é nossas orações, jejuns, vigílias, consagrações de uma vida santa. O diabo é atrevido. Tem entrado dentro de igrejas para enganar com falsas profecias, falsas pregações e revelações. Os ministros da verdade estão recuando.
sendo acurralados dentro de suas igrejas pelo espírito da mentira. Os demônios estão ganhando campo dentro de nossas igrejas. Estamos em uma batalha. Não podemos recuar. Temos que defender as santas palavras e atacar as mentiras, o engano e o pecado. Temos que estar preparados, pois os dias são de trevas. O diabo não pode resistir à verdade nem o poder de Deus. Eu vi demônios colocando muralhas no caminho de vários crentes. Eles paravam de frente com as barreiras e não andavam mais. Eram poucos os irmãos que faziam as barreiras caírem e prosseguiam avante. O Espírito Santo me revelou: é mais fácil o cristão vencer em suas vidas materiais e sentimentais do que percorrer o caminho da salvação. Os demônios não querem a salvação de ninguém. Eles sabem o que perderam. Os crentes que derrubam barreiras em seus caminhos são verdadeiros soldados de guerra. Eles vão percorrer o caminho da graça até o arrebatamento. Eles vão avante revestidos de unção. Foram provados no fogo para serem aprovados por Deus. Não importam as provações. Eles resistem e caminham em busca de conquistas e galardões celestiais. Eles são obedientes à palavra do Senhor e buscam primeiro o reino dos céus. Já esses crentes que não prosseguem por causa das barreiras colocadas por demônios não entregaram as suas vidas completamente a Deus, tendo ligação com o mundo, oferecendo espaço para os demônios impedirem que eles avancem. Eu encerro esse testemunho fazendo uma oração. Senhor Jesus, essas pessoas que estão ouvindo esse testemunho eu entrego em suas mãos. Não deixem que essas almas que estão ouvindo agora venham se perder. O Espírito Santo que está em minha vida vai penetrar o seu ser e invadir os seus íntimos, limpando suas almas e corações, sarando as feridas e restaurando elas. Recebam uma unção maior que a que recebi do Senhor, assim como o Senhor me deu, e façam as obras maiores que eu fiz até agora. Com tudo o que me deste, ó Deus, eu não sou nada. Eu desejo que levante pessoas não iguais a mim, mas maiores do que eu. Levante pessoas no mundo todo. Faça de atalaias em suas mãos. Eu entrego cada alma a ti, meu Senhor. Não permitas que estas almas se percam. Move os céus para salvar estas vidas. Em nome de Jesus eu profetizo que elas serão almas prudentes e cheias de azeite. Assim, o Senhor voltará e encontrará sua noiva toda prudente com as vestes brancas como a neve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Deus. O Senhor seja louvado para todos sempre. Amém. Agradeço a todos que ouviram o relato de minha experiência e que possa servir de ajuda para muitos. Irmãos, chegamos ao fim. Eu recomendo que você veja o próximo testemunho. Irmãos, vale lembrar que inscreva-se no canal e ative o sininho e receberá notificações de novos vídeos. Não deixem de compartilhar este vídeo a todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.